TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bora então, porque o Sérgio Sanita conversa a partir de agora conosco e traz os destaques para mais uma edição do Mercado à Vista. Quais os papéis que você separou para essa terça, hein, Sanita? Bom dia para você. Bom dia, hoje um dia aí mais animado no mercado, né, refletindo a recuperação de ontem, ver se a gente consegue aí fechar, né, dessa maneira positiva, e ontem alguns papéis aqui se destacaram, trouxe primeiramente aqui Espaço Laser, foi uma das maiores altas aí, subindo mais de 11%, papel ainda que tá fraquinho, né, num viés de baixa ainda, né, tentando inflexionar aqui e trazer uma recuperação. Com o candle de ontem, volume bom acima da média, a gente fica observando o papel para ver se ele consegue romper a média de 50, que é a barreira imediata aí, tem um gap também dos 2,27, fechou acima dos R$2 novamente, R$2,08, se conseguir romper essa zona aí, dos 2,17 a 2,27, o papel começa a mostrar uma virada de tendência, dado que já vai quebrando, né, essa linha mais curta aqui de tendência baixista e tem espaço nessa situação, caso consiga romper 2,17 a 2,27 e enrumar ali inicialmente 2,60, depois o topo do mês de agosto, onde o papel chegou a bater 3,17. Outro destaque de alta de ontem foi o CVC, né? Saiu uma notícia aí que a empresa está criando um clube CVC, algo aí que trouxe um impacto positivo no fechamento de ontem do papel, fechou com uma alta de mais de 9% nos R$6,90, um papel que está muito fraco, bateu mínima do ano aí no final de setembro, acabou que trouxe uma recuperação agora, né? Tá tentando se livrar dessas médias que vão segurando o papel, se conseguir romper o topinho ali acima, na faixa do 7,25, onde passa a média de 50 períodos, também começa a abrir espaço por uma correção, rumo ali aos 8,30, 8,50, tá? Papel que junto com o Espaço Laser estavam bem pesados e agora começam a mostrar um pouquinho um cenário mais otimista no curtíssimo prazo. E outro destaque aqui para Embraer. A gente que vem num viés bem baixista em Embraer, aí desde o topo deixado ali no mês de agosto, zigue-zague descendente, e o papel mostra uma reação ontem subindo ali mais de 6,5%, mas ainda não virou tendência, só marca realmente uma zona de fundo, uma zona de suporte forte ali na faixa dos 11,40. Precisamos ver o papel voltar a zigue-zaguear e romper especialmente esse topo do início do mês, na faixa ali dos 12,90 a R$13, para enfim começar a estabelecer um viés mais altista. Gostaria de ver o papel quebrando, né, essa linha de tendência de baixa aí para ter essa sinalização de virada de tendência no curto prazo. Por enquanto só um respiro aí, só uma recuperação da pernada de queda. Destaques baixistas, MRV caiu forte ontem, né, teve recomendação de venda ou rebaixamento, não me engano, se não me falha a memória, acabou afetando bastante o papel, que caiu quase 12%, com volume bem acima da média, e veio buscar ali, né, o alvo do topo duplo, que a gente já vinha falando do papel, 9,59, bateu ali com convicção, né? Chegou a bater na mínima do dia 9,10, fechou 9,31 e chegou numa zona agora de suporte forte, que é essa região de topo aqui que foi rompida. Então, dado que o papel está bem esticado, chegou em região de suporte, acredito que ele tem espaço para um respiro aí nos próximos pregões. Vamos ver como se desenha o movimento, mas já ficou bem esticadinho aí no curto prazo, vamos ver se dá um respiro, né? Não significa que vai mudar a tendência para alta, não. Pode ser um respiro apenas para voltar a cair. Se perder essa faixa dos 9,20 ali 9,30 fica feio, o papel pode voltar a visitar um patamar lá dos R$8, 8,15. Outro destaque de queda foi Três Tentos, papel que vem muito forte, renovou a sua máxima histórica aí, inclusive, né, nos últimos pregões, mas ficou um pouco eufórico, um pouco esticado, e aí corrigiu na sexta-feira, 1,5, ontem corrigiu 3,65. Papel que agora vira levemente a média de 9 para baixo, pode ser sim que a gente tenha uma pernada um pouco mais corretiva aqui até essa região de topo, tá? Que foi rompida ali na faixa dos 11,80, 11,70. Não vai mudar a tendência, mas o papel tinha realmente ficado bastante eufórico e renovado sua máxima histórica. Então, correções aqui, ao meu ver, que não passem dessa zona aí dos 12,20 a 11,70 são oportunidades para se avaliar a entrada e tentar continuar surfando tendência aí no papel. E outro destaque de queda foi IFCM3, setor aí de infra, né, de
Telefonia, queda de 5,66, o papel já estava mostrando fraqueza aí recentemente, vem num zigue-zague descendente, até tentou armar ali um ombro-cabeça-ombro invertido, mas com o candle de ontem, né, voltando a virar médias para baixo, perdendo a média de 100, é um papel que pode ficar mais factível que visite a mínima ali do mês de setembro, onde chegou a bater R$ 4,88. Essa região é uma região de forte suporte, só volta a trazer um view mais altista aí se voltar a superar ali a faixa dos 6,40, tá? Começando novamente a mostrar força e abre espaço nesse cenário que monte efetivamente essa leitura de um ombro, cabeça-ombro invertido, pode buscar ali um patamar dos R$ 9,00, R$ 8,5, R$ 8,9. Vamos ficar de olho então nesses papéis que foram destaques aí no pregão de ontem. Beleza, Sanita. Vamos então com os pedidos dos nossos ouvintes, começando com os pedidos do Roger. Ele fez 2 pedidos aqui. O primeiro foi Banco do Brasil, BBAS3, e o segundo foi Itaú Unibanco, ITUB 4. Então vamos começar com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tá travado já há 2 meses aí, né? Tá nesse range, não sai do lugar. É um range relativamente amplo, é verdade, 43 a 38, 60, 39, mas o papel não sai dali, não consegue estabelecer uma tendência mais forte, né? Então o papel, depois desse descanso aí, realmente tinha ficado bastante eufórico, a gente espera que consiga mostrar força e rompa ali essa região de topo. Se romper, aí sim vai continuar arrumando a sua máxima histórica que está na faixa dos 45. Agora, se vier perder essa zona aqui de suporte, nos 38,5 a 37 reais, como estabelecer um viés mais baixista e pode vir visitar a região dos 35,70 na retração de 6,18 e depois a média de 200 está mais para baixo. É um papel que tem um componente eleitoral forte sim, então vale acompanhar um pouquinho mais de perto se o papel começa a mostrar um movimento mais definitivo a partir daqui. E o outro era Bradesco, é isso? Não, era Itaú. Itaú. Itaú segue muito forte no seu zigue-zague ascendente, aí renovou máxima histórica recentemente, fez uma correção natural aí, até porque o Ibov também corrigiu, mas segue muito bonito, né? Zigue-zague ascendente, topos e fundos mais altos, e agora tem resistência ali nos R$ 30,20, que foi a sua nova máxima histórica, que é a região de topo, rompendo, aí deve continuar o seu zigue-zague. E se nós projetarmos, né, se ele conseguir efetivamente romper essa região, poderemos projetar aqui um pivôzinho, um alvo inicial lá 31,20, depois R$ 33,00, segue muito forte dos bancões, sem dúvida nenhuma, é o que está mais forte no curto prazo e segue aí dando alegrias, né, para quem está posicionado, dado que o papel vem dos R$ 21,00 e chegou a bater já nos R$ 30,00, para um bancão não é pouca coisa, né? Beleza, Sanita. Vamos lá com mais pedidos. O André Brandão aqui na Station também fez 2 pedidos aqui. Ele primeiro quer a análise de Prio, PetroRio, Prio 3 e depois de Magalu. Então vamos começar com Prio, depois Magalu. Prio trouxe uma força muito relevante aí, dado que rompeu uma zona testada nos últimos meses, ali entre 29 e 29,70, né? Depois que rompeu o papel, trouxe uma forte pernada de alta, corrigiu e a expectativa é que faça um novo pivô, vencendo ali a faixa dos 32,50, que foi o topo do início do mês. O papel segue apontando para cima, inclusive falamos ontem ou na sexta-feira desse papel. É um papel que, se romper esses 32,5, projeta alvo lá nos 36,5, então tá muito bonito, mas logicamente que aqui tem que se olhar também o movimento do petróleo. O petróleo vier a corrigir forte, aí sim pode afetar o desempenho do papel no curto prazo e pode fazer com que ele volte a corrigir mais forte. Mas a região que antes era uma defesa muito grande, uma resistência muito grande nos 29,70, agora funciona como suporte. Então correções aí no papel que segure aqui pode ser inclusive uma oportunidade para compra, para o papel voltar a performar bem. Lembrando sempre que tem que acompanhar de perto aí o pricing action também do petróleo para ter uma assertividade maior nesses papéis. Beleza, o segundo foi Magalu. Boa, Magalu. A gente tem uma correção aí recente no papel, né? Varejo trouxe bastante fraqueza nos últimos pregões. Na sexta-feira o papel foi destaque de baixa no Ibov, né? Foi o que mais caiu, mais de 11%. E ontem o papel decepcionou, né? Dado que estava subindo aí 7%, acabou fechando no 0 a 0, devolvendo o movimento. Então Magalu segue num ponto aí importante de suporte, que é a média de 50 se perder. Papel que abre espaço para buscar a região dos R$ 4,03,90. E se vier perder essa região dos R$ 4,390, suporte mais forte só lá nos 3,5. O papel precisa voltar a mostrar força aqui e romper esse topo das semanas anteriores aí na faixa dos 5,46, foi a máxima do movimento, e nesse cenário que consiga romper aqui, aí sim, continua apontando na sua tendência de alta para o topo de abril lá na faixa dos 7,38.
Beleza, vamos seguir aqui com mais pedidos. O Nicolas, ele pediu aqui no nosso WhatsApp análise de Priner, PRNR3. Priner é um papel que tem bem pouca liquidez, hein? Muito cuidado. Papel que negocia aí cerca de 1.200.000, 1 milhão e meio por dia, então pouca liquidez, é um papel que quem for entrar tem que entrar com uma mão menor, mas tecnicamente aí mostrou força, né, a romper essa região de topo e agora abre espaço para buscar ali a faixa dos R$ 7,20. Já está um pouco esticado, então para quem gostaria de entrar, o ideal seria corrigir até essa faixa ali dos R$ 6,30, R$ 6,40 para valer uma entrada mais segura, né, com melhor relação risco-retorno para o papel, enfim, começar um desenvolvimento de uma tendência mais forte aí. Teria ali resistência a 7,30 e 7,60 seriam pontos bem relevantes para o papel. Só volta a trazer um viés baixista se virar médias para baixo e começar um zigue-zague descendente. Acho que está longe ainda de acontecer esse cenário, mas de novo, está um pouco esticado, o ideal seria corrigir até as médias. Beleza, e Sanita, aqui a Fernanda também no nosso WhatsApp, ela gosta de via, né? A Fernanda sempre pede via aqui pra gente. Vamos lá então com a análise de via, Sanita. Via também não conseguiu segurar, né, nos últimos pregões, acabou sofrendo um pouquinho aí. Mas se segurou melhor do que Americanas, do que Magalu. Segue com espaço para corrigir um pouquinho mais ali até a retração de 6,8 dessa última pernada. Tem a média de 50 subindo. O papel precisa mostrar força a partir daqui, romper essa máxima do movimento que foi R$ 4,04. E aí sim a gente pode ver o papel buscando os R$ 4,40 ali, que é topo de abril. Tá? O papel que está mostrando resiliência diante do cenário corretivo. Mas se vier perder essa região da média de 50 ali nos 3,30, pode voltar a visitar um patamar ali dos 2,90. Então muita atenção aí, porque o setor de varejo especialmente mostrou bastante fraqueza nos últimos pregões, tá? Tá certo, Sanita, 10 horas 1 minuto. A partir de agora, pouco a pouco, os papéis vão sendo precificados e pintando no home broker, mercado à vista pra galera. Já já o mergulho completo. No momento em que falo, o Ibovespa Futuro incorporou ainda mais o viés de alta, 1,22%, 117.310 pontos. A moeda americana está caindo 0,44%, Sanita, R$ 5,274. E a curva de juros está pedindo 3 pontos base e meio a menos nos prêmios. Sanita, nós tivemos ontem a prévia operacional de Vale. E muita gente está na expectativa para o papel ao longo do pregão de hoje, inclusive como sustentação para o Ibovespa. Vale 3, Sanita. Vale trouxe uma correção bem relevante aí, né? Foi papel de notícia, a Cosan estava tomando participação, ele vinha se destacando aí do setor por conta disso, corrigiu praticamente toda a pernada de alta que apresentou, né? No final de setembro, e agora vem testar essa média de 50 aí nesse patamar dos R$ 69,00. Está respeitando aí, mas o papel precisa voltar a mostrar força, zigue-zague ascendente, e especialmente voltar a negociar acima da média de 200 para uma expectativa mais altista, tá? O cenário não tá fácil para o minério, tendência baixa forte, inclusive com os dados de produção que saíram hoje da Vale, entende-se como maior produção, acaba aumentando a oferta de minério e, consequentemente, reduzindo o preço, né? Então, vamos ver se o minério marca uma região de suporte, aí vai ajudar a Vale e outras do setor a trazer um momento mais positivo, mas o papel realmente segue bem pesado aqui no curto, precisa fazer um zigue-zague ascendente para a expectativa altista retornar. Se perder a média de 50 pode ficar feio e voltar a mirar ali um patamar de suporte dos últimos meses na faixa dos R$ 63,00. Tá certo, pro Nicolas Máximo, nosso parceiro, pro Ômega Brito, pra gloriosa Juliana Almeida. E aí nós temos aqui, ó, o perfil Pimenta Vulcânica. E o perfil Pimenta Vulcânica, que gosta de uma erupção e de uma emoção, traz o seguinte comentário: Day all in Ambev, Day all in Ambev, pra Carrego. Rapaz, hein? Ô, Sanita, bom, Carrego é médio e longo prazo. Mas no curto prazo, o que é que o gráfico revela para as latinhas da vida, hein? Olha, a Ambev estava no momento bom, mas acabou virando aí, né? Devolveu todo o movimento de alta que vinha apresentando de agosto para cá, deu aquela esticada e nos últimos pregões ficou feio, perdeu a região de suporte ali na faixa dos R$ 15,00. E agora, se o papel não vier a reagir imediatamente, voltar ali a fazer zigue-zagues ascendentes no curto prazo e vier a perder essa região de fundo aí nos 14,70, vai ficar feia, vai começar a apontar ali para uma região dos 14,30 e depois ali para os
R$14. Então, o all-in é sempre complicado. Você está colocando todos os ovos aí numa cesta só, não é recomendável, né? Você está correndo muito risco. O ideal é você ter uma carteira diversificada em vários setores, empresas aí que atuam de maneira diferente, tem um price action diferente aí no curto prazo para você equilibrar a sua carteira. A all-in é sempre muito perigoso e no curto prazo aí possivelmente o nosso ouvinte aí vai passar uma sauna, tá? Pimenta vulcânica numa sauna é uma das ironias da vida. Ô Sérgio Sanita, Sanita é um poeta, hein, Sanita? 10:04. Parceiro, ainda em Blue Chips nós temos algumas perguntas que chegam via chat do YouTube ou chat da Station. Nós já temos alguns papéis precificados. Ambev, Bradesco, Eletrobras, Itube 4, Santander com a Unity e Susb 3. Nós temos uma pergunta sobre Suzano e outra sobre Eletrobras, Sanita. Vá para onde você preferir. Bom, Suzano vem trazendo uma recuperação aí de curto prazo, papel que ainda, né, não conseguiu virar uma tendência para alta, olhando um médio prazo, ainda está dentro de um canalzão, mas está chegando muito próximo de romper e começar um zigue-zague ascendente. O papel tem uma região de forte resistência ali nos 51,40, que é onde está a minha média de 200, está se encaminhando ali para trazer uma resistência maior, mas o papel realmente recuperou bem, né? Saiu de um patamar dos 42, já está batendo nos 49, quase R$50. Então, a partir daqui, começando um zigue-zague ascendente, rompendo essa região de 51, 51,5, fica legal para buscar ali um topo do mês de junho na faixa dos R$54,70. Qual que era outra, Léo? Eletrobras. Eletrobras. Eletrobras mostrou muita força aí, né, no pregão de ontem, Elet 3, Elet 6, ambas com o mesmo price action, volta ali para o patamar acima dos R$46, e se hoje confirmar, especialmente superando a máxima de ontem, que foi R$46,55, o papel abre novamente a possibilidade de um zigue-zague até a máxima histórica, que foi R$50,34. O papel está muito bem, no curtíssimo, né, inclusive dando essa leitura de um padrão de reversão, que é um ombro, cabeça, ombro invertido, e à medida que consiga aí se firmar acima dos 46, volta a trazer uma expectativa altista. Trouxe, né, uma correção relevante aqui no mês de agosto e setembro, mas parece que o papel agora quer engatar novamente um viés altista. Vamos ver se ele começa a mirar novamente lá para a faixa dos R$50. Só volta a ficar pesado se perder ali a região dos 43,60, que foi um fundo aqui da semana passada. Pessoal, a gente está de olho na dinâmica dos papéis da Vale, que ainda estão em leilão. Vale 3 agora com variação teórica de 2,46% no leilão. Vamos ver como é que chega para o home broker. Vamos começar com os Unidos do Chorinho, os últimos pedidos. Diego Kerber volta para nossa área aqui. Quais os papéis que você separou no momento em que, só para registrar, o Ibovespa já se mexe com mais fôlego, avança 0,49% e toca máxima intradiária, 114.179 pontos. O Ibov está de volta aos 114 mil pontos. Pois não, Diego? Vamos lá então, ô Sanita, porque os chorinhos são do varejo. O Roberto estava pedindo aqui Magalu, só que a gente já comentou sobre Magalu, então ele pediu também a análise de lojas Quero-Quero. Então vamos com essa primeiro. Lojas Quero-Quero está num momento bem difícil, né? Tendência baixista, testando uma região de suporte ali dos 5,60, que foi uma região de mínima de setembro, e se perder aí começa a apontar para o 5,25, que foi a mínima histórica, a mínima do ano. O papel está numa dinâmica difícil, enquanto o mercado interno reagiu, o varejista reagiu, o papel está em forte tendência de baixa. Precisa romper esse canal, começar um zigue-zague ascendente, vencer ali a média de 50, que é uma barreira, na faixa dos 6,60, e sim, vai abrir espaço para o papel reagir de maneira mais forte até a média de 200 no 7,70, mas o momento está bem difícil para o papel. Primeiro sinal aí seria virar médias para cima e depois romper a média de 50 para dar qualquer trigger técnico para compra. No momento o papel segue feio aí, e se o mercado, né, hoje está bem forte, mas se o mercado piorar, não é de se estranhar o papel vir buscar a mínima do ano aí no 5,25. Beleza, aí o Eduardo pediu análise do setor do varejo em geral, mas ele citou Americanas. Como a gente não falou ainda, vamos de Americanas. Americanas também mostrou fraqueza junto com Magalu aí, caiu bem nos últimos pregões, ontem também decepcionou, dado que estava subindo forte e terminou com apenas 1,20 de alta, mas o papel tem uma forte guia aqui de tendência da média de 50, né? Foi testado algumas vezes durante as últimas semanas aí. Se perder aqui, começa a ficar pesada novamente, mas é uma empresa que está extremamente defasada em relação aos seus principais pares. A gente nota aqui que a resistência relevante ali é a média de 200 está caindo, a média de 50 que está subindo. Enquanto ficar aqui dentro, pode ir diminuindo a volatilidade até que rompa uma dessas médias para trazer um movimento mais forte, mais assertivo. Mas realmente causou expectativa negativa,
o varejo com essa queda que teve, vamos ver se começam a se recuperar a partir daqui, tá? Mas se perder a média de 50, pode voltar a mirar um patamar de 14, 14,30, que foi a mínima de setembro, e se voltar a mostrar força nos próximos pregões, a gente tem que esperar o papel romper a média de 200, tá na faixa dos 22,40. E mais um chorinho por aqui é de Natura. O Diego Triuso estava até comentando. Natura no leilão 15% de alta e realmente na variação teórica está subindo 13,93%. O que o gráfico diz, Anitta? Tá subindo forte hoje por conta do fato relevante, né, que foi soltado ontem aí, acho que vai fazer a IPO, né, de uma das empresas que ela possui. Tendência forte de queda. Se vier a mostrar um candle relevante hoje de alta aí, virando, né, essas duas médias para cima, aí média de 9, média de 21, a gente pode começar a ver o papel reagir rumo ali a uma região de resistência nos R$17, mas a tendência é muito fraca ainda para o papel, tem que esperar fechar para ver se vai fechar realmente forte. O papel está na mínima do ano aí, muito próximo dos 12,50, eu só animaria para compra se o papel efetivamente fizesse esse movimento explicado aqui, fechasse bem e começasse um zigue-zague ascendente, aí sim abre espaço para os 17 e depois uma região ali dos 18,5, que foi uma região de forte resistência para o papel. Unidos do Chorinho, aqui no chat do YouTube, nós temos 2 pedidos que vieram com lágrimas aqui. O Alex Santos. Bom dia, rapaziada. Tem como dar um chorinho em Sambi 11. Unity do Santander. E na sequência a gente vai para um outro chorinho, que é o do Luciano Cardoso. Ele colocou assim, ó, chorinho, 2 pontos, VEG 3. Então Sambi 11 e VEG 3. Começamos pelo banco, Sanita. Sambioso está bem feia, né? Se a gente pegar os bancões aí, o que está melhor, sem dúvida nenhuma, é Itaú. Bradesco começou a reagir, mas mostrou fraqueza. Santander pouco subiu, né, das mínimas aí e travou nessa faixa da média de 200, um topo um pouquinho maior ali na faixa dos R$32. Voltou a devolver forte, faz um repique até as médias. Se perder essa média de 50 períodos, aí fica bem feio o papel. Pode ser que volte a testar rapidamente o suporte lá dos 29,20. Então Santander eu ficaria de fora, tá bem feio o papel. Só vejo triggers técnicos para compra e se voltar com força a superar a média de 200 e voltar a fazer seu zigue-zague. Aí sim abre espaço para uma recuperação ali, rumo aos 32,5, depois um topo lá de maio nos 34,40, mas não está mostrando força no curto prazo para desenvolver esse movimento. Se fosse escolher um bancão hoje para seguir tendência e seguir performando, aí seria Itaú. E Banco do Brasil, pós-eleição, pode ser que sim, comece a trazer um viés mais positivo também, dado que ele está bem travado no curto prazo. Bom, saímos de Santander e a gente vai para o outro chorinho com VEG 3. VEG, né? Pois não. VEG, boa. VEG tá muito bonita, né? Numa tendência forte de alta, papel desde ali do mês de julho, né, já havia ativado um cabeça ombro invertido, que mostrava a reversão de tendência, e de lá para cá o papel veio muito bem. Veio reto lá na média de 200, corrigiu, achou suporte na média de 50 e rompeu aí a média de 200 e agora segue firme e forte para buscar a máxima do mês de abril, que foi ali nos 35,83. Inclusive dá para ler claramente um belo canal de alta para o papel. Então aqui, logo que ele está no topo do canal, eu não vejo assimetria para compras. Se o papel corrigir, lateralizar aí nos próximos dias, nas próximas semanas, aí fica bem interessante para compra, tentando buscar esse patamar dos 35,80. E se romper o 35,80, é bem factível que o papel comece a apontar para uma faixa dos 41,5, que foi um topo ali de setembro do ano passado. O papel só volta a apresentar um viés mais fraco se vier perder essa média de 50 que vem ganhando os preços, né, nos últimos meses. Se ele fizesse um movimento de pivô de baixa, aí sim muda o cenário, mas está muito com cara de que o papel, se apresentar correções, vai oferecer inclusive oportunidades para compra, para continuar sua bonita tendência de alta. E já com o lenço na mão, já assim, tirando o pé pra gente mergulhar no mercado à vista, o Nicolas Máximo fala: pessoal, um último choro, Pets 3. Pets também tá bem pesada, né? Apresentou aí movimento bem baixista recentemente, chegou na mínima histórica novamente, ali na faixa dos 8,80, e assim como Natura vinha apresentando uma tendência mais fraca, mais travada, assim como espaço laser, é um papel que tem bastante espaço sim para recuperação, mas a gente precisa ver esse trigger técnico, então o papel precisa voltar a virar médias para cima, iniciar um zigue-zague ascendente, aí sim ele vai ter espaço para voltar a buscar um patamar dos R$11. É um papel que hora ou outra, assim como a gente viu em Natura, pode aparecer alguma notícia, alguma coisa com um papel que está muito amassado, já subir bastante num leilão, algo nesse sentido, mas para mim não tem trigger técnico nenhum para compra. Ah, Sanita, mas é uma baita empresa, fundamento, tal. Se você estiver olhando médio ou longo prazo, eu acho que sim, faz sentido nessa região de
de mínima histórica, o papel está extremamente amassado, você começar a montar a posição. Mas não tem argumento para trade, entende? Para curto prazo não tem motivo nem para você comprar, você está tentando adivinhar fundo. E pode ser que o papel perca esses 8,80 e siga fazendo novos fundos aí mais baixos. Inclusive eu projetei um alvo dessa distância aqui, daria um alvo ali próximo do 7,70. Então eu ficaria de fora até que o papel efetivamente virasse médias para cima e começasse uma tendência altista. Tem coisa que já está em tendência e a gente tem a oportunidade de ganhar dinheiro, mais probabilidade maior de ganhar dinheiro em papéis que já estão em tendência de alta. Então sempre procure focar nesses papéis por curto prazo, e se você estiver olhando médio e longo prazo, aí talvez faça sentido começar aporte nesses papéis mais amassados. É coi de louco! Valeu, Sanita, um abraço, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, gente, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.